Opa, seja bem-vindos ao podcast Melhores Alunos, um programa onde eu entrevisto alunos de destaque do meu curso de acupuntura na inteligência emocional. E hoje nós vamos falar sobre os incríveis resultados que eles apresentam diariamente com os seus pacientes. Sejam muito bem-vindos, vai ser incrível, tá? Hélida chegando aí, Drinks DF, Dalila, Valéria Caruso, mais um falando, Carla, Jéssica, sejam todos bem-vindos. Ajude no compartilhamento da live aí, porque vai ser incrível, tá? Eu sou o professor Renner e esse é o primeiro episódio onde eu vou entrevistar a nossa querida e incrível aluna Dalila do curso de Inteligência Emocional. Então, primeiro, antes de chamá-la aqui, eu quero explicar o que esse programa ele visa, né, o conhecimento a respeito dos protocolos de dessensibilizações e o que eles são capazes, né, de entregar com resultados surpreendentes aos nossos pacientes, tá? Mas esse programa ele não é substitutivo de outros tratamentos de forma multidisciplinar. Então, esse programa não substitui o tratamento psiquiátrico, psicólogo, nutricional, de educação física. Tá? Então, isso que é importante nós ressaltarmos aqui, porque o curso de acupuntura na inteligência emocional, ele visa ser mais uma arma para nós atacarmos aqui, principalmente agora nesse mês de janeiro branco, né? Onde nós temos aí o mês de conscientização da saúde mental. Então eu sempre digo e sempre vou repetir que nós não vencemos a guerra com apenas uma bala, tá? A equipe multidisciplinar é de extrema importância para nós nesse processo para vencermos essa batalha. Tá? Então, dito tudo isso aqui, quero chamar e vocês recebam com muita energia a nossa aluna Dalila do curso de acupuntura na inteligência emocional. Só um minutinho que eu vou convidá-la aqui. Dalila aqui. Vamos ver. Já desce o dedo aí no coraçãozinho. Boa noite, Dalila. Boa noite, professor. Enorme. Tudo bem? Tudo jóia. Uma satisfação enorme ter você aqui conosco, principalmente agora, para startar de vez esse podcast aí, Melhores Alunos, né? Sempre bom saber os resultados e sair um pouco daquelas conversas muito formais que nós fazemos diariamente aqui no Instagram, né? Vamos bater um papo leve, descontraído, para que isso gere aí o maior conhecimento para todo mundo também. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui, tomando um pouquinho do seu tempo, mas vai ser incrível, tenho certeza. Imagina, professor, a honra é minha de estar aqui compartilhando essas maravilhas que esse curso fez, né? Que bom, Dalila. Dalila, então, se apresente aí. Qual que é a sua formação? Tem muito tempo que você já trabalha com acupuntura? Como que é? Conte um pouquinho da sua história. Então, eu sou formada, professor, sou biomédica, sou formada desde 2014 na biomedicina. E aí eu sempre quis fazer acupuntura, fiz a pós, terminei agora em janeiro de 2021. Agora não, né? Ano passado, que agora já é ano passado. Mas terminei em janeiro de 2021. Nisso eu já atendia com auriculoterapia, né? Eu já tinha feito o curso anteriormente, atendia um pouco de aurículo, mas assim que eu terminei a pós, eu comecei os atendimentos com acupuntura. Mas desde o princípio eu já sentia essa necessidade de buscar algo a mais na parte emocional, porque eu sentia muito isso dos pacientes, deles virem pra gente com muita queixa física, porém você trabalhava, o paciente melhorava, na semana que vem ele voltava. Aí eu começava a me cobrar, eu falava assim, meu Deus, mas será que sou eu que não estou conseguindo atender direito? E o resultado e aquilo tudo. E aí eu comecei a buscar mais essa parte emocional, trabalhar mais o emocional dos meus pacientes. E foi aí que eu comecei a ter melhores resultados. E aí depois que eu fiz o curso, foi onde assim tudo se tornou muito mais leve para atender, muito mais fácil de entender.
porque mesmo que sejam muitas queixas físicas e a gente trabalhe isso, a parte emocional ela é extremamente fundamental. Ela é o que coordena tudo, o que manda todos esses sintomas, né? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com os protocolos, que eu comecei a aplicar, logo que eu comecei a fazer o curso, já apliquei em mim, já comecei a aplicar nos meus pacientes, porque eu vi que dava muito resultado mesmo, foi muito show de bola, assim, os resultados são muito bons e muito rápidos. Às vezes, de uma sessão para outra, o paciente volta sem queixa. E você fala assim, meu Deus, mas fez tudo isso. Você fala, nossa, com um protocolo eu consegui melhorar queixas que nem era relacionada àquele elemento, por exemplo. E melhora. É muito legal. Show. É incrível escutar isso, né? Porque eu vivo, né, basicamente, dentro da inteligência emocional, dentro desses protocolos. Então, escutar isso dos alunos é impressionante, porque quando acontece com você, né, você fica com aquele questionamento. Gente, mas será que isso é real? Aí, quando É. pega com os alunos falam, não, acontece comigo também, o outro fala, nossa, aconteceu comigo. Então você vai vendo que é possível, né, nós ajudarmos diversos pacientes, seja com queixas físicas, né? O curso tem essa nomenclatura voltado para a inteligência emocional, porque é a causa da causa, né? Então, a emoção desequilibra a parte energética, que desequilibra o físico. Então, nós conseguimos atuar, inclusive, até na parte física, né? Então, isso é incrível saber disso, né? É muito bom mesmo. Maravilha, Dalila. Dalila, você é de onde? Eu moro atualmente em Palotina, no Paraná. Paraná. Nossa, eu tenho muitos alunos do Sul, muito aluno do Sul mesmo. Ó, nós estamos com a ideia aí de ter uma mentoria presencial aí no Sul, hein? Às vezes Já, aceito já. vai ser incrível no final de semana com vocês. Ó, então vamos lá, Dalila. Um pouquinho assim, lógico, você formou no início de 2021, você até já comentou um pouquinho, mas como que era um pouquinho dos seus atendimentos antes de você conhecer o curso de Acupuntura e Inteligência Emocional? Qual que era a sua maior dificuldade? Ah, professor, aquilo que todo aluno sai da pós assim pensando, meu Deus, como é que eu vou atender? Será que eu estou indo no caminho certo? É tanto ponto para escolher, como é que eu decido o que que eu vou tratar no paciente? E acho que é uma queixa meio geral assim do pessoal que a gente fica muito defasado na parte da fisiologia energética. Então, para a gente fazer o diagnóstico, pelo menos no começo, para mim foi assim, eu até tinha uma linha assim de pensamento, acho que dá para tratar assim, só que eu tinha essa dificuldade de realmente entender qual que era o elemento que estava, né, que estava prejudicado, onde que estava respondendo mais, o que que eu tratava primeiro. Eu tinha muito essa dificuldade. E aí, que nem eu falei, confesso que desde que eu me formei, aí eu comecei a procurar, né, estudar bem mais ainda, e comecei a achar os seus vídeos, né? Achei maravilhoso. Já tinham me indicado, professora, inclusive uma professora da minha pós já tinha indicado que a gente assistisse alguns vídeos, né, que o professor tinha, que era muito fácil a didática, assim, é muito claro para você entender essa parte da fisiologia energética. E aí eu comecei a procurar e fui atrás e comecei a assistir. E no que eu comecei a assistir, eu fiquei, vou dizer assim, meio viciada, porque eu levantava, tomando café, eu ia assistindo as lives, ia assistindo os vídeos e ia dormir assistindo os vídeos, e isso foi me ajudando muito. E aí, quando eu tive a oportunidade, que foi nesse momento de fazer o curso da inteligência emocional, até eu vou colocar assim, financeiramente nem era o momento de eu estar fazendo o curso. Mas eu fechei o olho e falei assim, eu sei que isso aqui vai me ajudar demais, porque eu já só de assistir os vídeos eu já estava tendo um auxílio muito grande, eu já estava conseguindo melhorar muito essa questão. Eu falei, imagina se eu fizer o curso, né? Então eu investi, fiz, e realmente ele volta esses resultados. É muito, muito legal mesmo. Então, assim, do que eu comecei procurando e estudando lá, claro, a gente tem muito para aprender, né, professor? Eu sempre enxergo assim, eu não estou pronta, jamais, porque faz que nem o professor falou, agora vai fazer um ano que eu estou atendendo, mas, assim, me ajudou muito. Hoje eu atendo com segurança. Talvez, claro, a gente volta, reavalia um caso ou outro, porque às vezes não responde como a gente espera, mas eu sinto segurança em atender. Eu sei que se a pessoa chegar e me der os sintomas e tudo, eu consigo
fechar todo aquele diagnóstico, ainda mais na parte emocional. Quando junta com a parte emocional, aí é onde bate tudo, assim. Maravilha, porque essa insegurança, né, é comum. Eu também, quando saí da pós-graduação, você fica naquela insegurança, né? Caramba, foram 24 meses, foram 24 módulos, né? Uns mais, outros menos, um pouquinho, dependendo da carga horária aí. Mas e agora, né? Como que eu vou linkar tudo isso, né? Então, É. essa é uma das queixas que eu acho que pega bastante mesmo. Inclusive, eu estou anotando aqui, eu sempre gosto de anotar, então se me ver eu anotando, é justamente por causa de entender melhor qual que é a necessidade dos alunos, para a gente ir melhorando passo a passo tudo isso, né? Mas me conta aí, quem foi essa professora? É Thalita. Eu não lembro o sobrenome dela. Eu sei que ela é de Ibiporã, no Paraná também. Ela tem a clínica Acufísio. Ah, Eu sigo ela no Instagram também. Ela atende mais a questão de saúde da mulher. Ela foi minha professora no módulo de saúde da mulher. Mas legal. foi ela que fez a indicação. Pois é, tem que conhecer essas pessoas que estão me indicando, às vezes nem conheço, né? O bom da internet é justamente isso, né? Que você É. acaba conhecendo tanta gente virtualmente, né? Então, acho que passando essa pandemia aí, começar umas mentorias presenciais aí para a gente se conhecer, né? Tantos alunos Sim. aí do Sul, tem muita gente do Nordeste também, São Paulo, né? Então, vai ser legal. Até com os meus colegas da pós, assim, os que às vezes a gente conversa, sempre eu tô indicando, eu falo assim, não, assiste os vídeos lá do professor Renner, que você vai entender, porque as pessoas, eu tenho vários colegas que eu sei que elas formaram comigo e elas não sentem essa segurança, elas realmente elas ficam assim, elas falam assim, ai, mas eu acho que eu não vou saber atender, e, né, e ficam assim e acabam não seguindo essa linha, que é muito maravilhosa. Então eu sempre falo para elas, assim, não, começa a assistir os vídeos lá do professor, que daí você vai pegando um pouquinho cada live, um pouquinho, né? Então, aos pouquinhos você vai construindo, né? Vai ficando mais fácil de pegar os passos. Legal. Ó, eu sempre falo aqui, né, que quem indica, quem recomenda para assistir os vídeos e que chega aqui por indicação tem um pedacinho garantido no céu, tá? Vocês sabem, os alunos dos cursos dos meus cursos aqui sabem que entrou, fez o curso, começou a atender, o primeiro paciente que você atende, você já tem que dividir 50% comigo. É regra. Então, quem É. indica, cai para 25%. Ai, que bom. A parte, como a Rafa diz, eu não sou muito bom de piadas, mas é para descontrair. Maravilha. É, eu ia te perguntar, então, sobre essa relação, né, do preço do curso. Não é um curso relativamente barato, né? Se nós olharmos no mercado aí, é um curso que tem um ticket um pouquinho mais elevado, mas quem entra e paga o preço sabe que ele se paga. O seu investimento já pagou? Já se pagou tranquilamente, professor. E Vou... olha que assim, eu ainda assim, eu não tenho uma agenda muito aberta porque eu atendo para a prefeitura também. Acabo atendendo pacientes pela prefeitura. Então o meu horário é um pouco restrito para os particulares. Então tá meio corrido assim nesse sentido. Só que mesmo assim, com poucos pacientes particulares, eu já consegui cobrir o investimento que eu fiz. Show. E outra pergunta, já que você falou aí da prefeitura, você atende a acupuntura aí na prefeitura? Atendo. Aqui tem, professor, é muito legal isso. É uma lei, né? Na verdade, É uma lei. seria o atendimento em todos assistência primária, né? Dentro da prefeitura tem. Então, isso é até bom nós divulgarmos e colocarmos isso em prática, porque eu já vi muitos alunos meus que, sabendo disso, eles foram nas prefeituras, levaram um plano de tratamento, né? Um projeto de tratamento para ali a Secretaria da Saúde, foram contratados. Inclusive, eu conheço alunos que estão em 2, 3 prefeituras. Aqui em Goiás, nós temos muitas cidades, uma perto da outra, né? Então, eles atendem só na prefeitura. E tem um retorno Uhum. razoavelmente bom, né? Eles não pagam tão ruim quanto paga o fisioterapeuta, que no meu caso aqui, né, eu sou fisioterapeuta. Então, eles pagam, inclusive, melhor
do que para fisioterapia. Então isso é bom, ainda mais agora falando em saúde consciencial, né? Saúde mental, janeiro branco, e a acupuntura tem um resultado incrível, né? Nessas questões. Sim. Às vezes você levar isso aí para a prefeitura é um ganhozinho a mais, né? Show de bola, muito bom saber disso. Se eu puder compartilhar um pouquinho, professor, da minha experiência em relação a essa questão de atender o público, né, atender pela parte pública, é muito interessante, porque a gente pega, assim, pacientes que, eu vou dar um exemplo, que nem o médico mais não sabe mais o que tratar na pessoa, não tem mais medicamento para dar, é aquele paciente, sim, que não tem mais solução, aí eles mandam pra gente. Então eu pego casos, assim, bem crônicos, né, caso de dor muito crônica, caso de bipolaridade, já peguei um caso de paralisia de Bell, que acho que esse até eu compartilhei lá no grupo com vocês. Então, assim, são vários casos bem, vou colocar assim, bem complexos, né? E eu digo com assim com total certeza de que a partir do momento que eu comecei a aplicar os protocolos do curso, que eu já estava atendendo antes de fazer o curso, mas a partir do momento que eu comecei a fazer as aulas e ter os protocolos, eu comecei a aplicar nos meus pacientes. E o resultado, assim, ele é surpreendente, porque ele é muito mais rápido. Não é que da outra maneira, se a gente trabalhar uma acupuntura tradicional, ela não vai ajudar. Mas é naquela questão que eu falei, que eu percebo que é muito mais emocional. Esses pacientes que vêm para mim é muito mais questão emocional. Então, assim, o curso em si, ele me ajudou demais nessa parte, porque aí eu tratando o emocional, eu acabo melhorando o físico deles. E foi assim, eu já tive resultados muito legais dentro disso tudo. E bem relacionados a todas essas questões emocionais mesmo. Show! É incrível, né? Porque no começo mesmo, né? Contando um pouquinho da minha história também, como surgiu o curso de inteligência emocional. Inclusive, eu vou falar bem mais a respeito dessa ideologia, como surgiu tudo isso na Semana da Inteligência Emocional, que vai acontecer nos dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro agora. Então, quem não fez a inscrição, vai lá no link da minha bio e faça. Foi justamente por conta dessa questão, né? Beleza, chega paciente com dor no ombro, chega paciente com dor na coluna. Cara, eu vou tratar esses pacientes, eles melhoram. Mas quando eu trabalho a emoção associado, a melhora é muito É mais muito maior. muito mais rápido. Então você ganha ali uma efetividade no tratamento, né? E isso, uma vez eu fui dar uma aula, eu não lembro aonde que foi, se eu não me engano, foi em Belém. Eu fui dar uma aula e eu comentei isso, né, com os alunos. Porque quando eu trabalho a emoção, o meu paciente melhora mais rápido. Um aluno levantou a mão e falou assim: mas professor, se o seu aluno, ou se o seu paciente, eu misturo as duas coisas. Se o seu paciente melhora mais rápido, você vai ganhar menos dinheiro, porque ele vai fazer menos sessões. Aí, né, aquela questão, né? Todo mundo na sala para e, nossa, é mesmo, né? Só que aí tem aquele outro detalhe que às vezes nós não percebemos, que é intrínseco nisso, né? Se você melhora um paciente e ele melhora mais rápido, com certeza ele vai te indicar para todo mundo. Tá muito. Ele traz o pai, a mãe, traz a tia, o vizinho, o colega de trabalho. Então você tem uma quantidade menor de sessão, mas você atende, tem um volume de atendimento maior, né? E quando passa mais pacientes na sua mão, você gera muito mais conhecimento, né? É típico, né? Eu acabo brincando com os meus pacientes, eu falo assim, eu vou te atender, mas eu vou te atender porque eu não quero que você volte mais. Eu falo, não, porque não é pra vir me visitar, mas eu quero que você melhore. Eu quero que você não tenha mais essa queixa, né? Se for para vir, que venha por outra, né? Mas eles acham engraçado também, porque o pensamento hoje é assim, não, vamos segurar esse paciente, vamos, né, vamos manter ele aqui. E eu também acabo não tendo esse tipo de pensamento, porque eu quero que melhore, porque eu também acho que se ele melhorar, ele vai acabar me indicando, ele vai dizer, ó, resolveu o meu problema, né? Me ajudou muito. E não assim, mas eu tô lá 2 anos e não sinto uma melhora, né? Então, é diferente. E quando ele precisa, ou alguém do lado dele precisa, ele sabe quem que ele vai indicar, né? Ele sabe quem que ele vai indicar.
Não tem. Ele lembra, né, que resolveu, que ajudou, que foi rápido, né? Justamente, né? Muitos pacientes às vezes ligam, né? Ah, você faz pacote de 10 sessões? Eu já jogo, claro. Não, não faço pacote. Eu cobro por sessão. Porque eu não sei quanto tempo você vai melhorar. Você pode gastar 20 sessões para melhorar. Mas eu tive paciente que melhorou com 3. E aí? O que eu vou fazer com as outras 7 sessões que ele me pagou? Então, lógico, cada caso é caso, casos mais crônicos leva mais tempo. Sempre eu recomendo nós explicarmos isso para o nosso paciente, até para evitar frustrações, né? Não é todo paciente que vai melhorar com 3 sessões. Mas eu já tive paciente com a dor lombar extremamente aguda, já tinha feito muita coisa, e ali uma dor repentina, já tinha feito vários tratamentos ali no curto prazo e chegou para mim com uma sessão ele melhorou, né? Com uma sessão melhorou. Então assim, professor, você dá alta para esse paciente com uma sessão? Não, eu explico para ele o tratamento. Eu não gosto de forçar tratamento, né? Eu não gosto de forçar tratamento. Eu deixo o paciente livre. Eu explico para ele. Eu tenho um plano de tratamento que nós vamos seguir. Vai depender do seu caso, vai depender como você evolui, mas eu preciso de trabalhar no curto, médio e longo prazo. Eu preciso de trabalhar aqui na queixa principal, nos seus desequilíbrios energéticos e nos seus desequilíbrios emocionais. Quando eu misturo os protocolos do curso de inteligência emocional, geralmente eles melhoram mais rápido. Com certeza, geralmente eles melhoram mais rápido. Então eu vou ficar segurando o paciente no tratamento? Não vou, entendeu? Então isso permite uma rotatividade maior de paciente e você, atendendo mais patologias diferentes, gera um conhecimento muito maior. Isso é bem interessante. E fora que cada paciente responde ao tratamento de uma maneira, né, professor? Então tem isso também, que tem uns que vai ser menos, tem outros que vai ser mais por causa da resposta da pessoa, né? Vou dar um exemplo, se for possível. Às vezes você trabalha uma questão de dor física lombar numa paciente, mas ela é diarista. E ela continua lá fazendo aquele esforço. Então é uma coisa que vai demorar mais tempo para ter uma solução, né? Exatamente. E você nem tem como pedir ela para parar de trabalhar, né? Pensa você pedir diarista. Você ganha por diária, só que eu preciso que você fique 30 dias parada. Para melhorar a sua coluna. Não dá. A gente orienta a cuidar, evitar de forçar, coisas nesse sentido, mas realmente, pedir para parar não tem como. Não tem condição, né? Legal, show de bola. Dalila, e outra coisa, deixa eu te perguntar. Quando você começou o curso, né? Eu sempre recomendo, pare o vídeo, pare o curso, faça os protocolos em você. Você fez em você? Isso, professor. Fiz mais do que em mim, fiz em mim e no meu marido, né? Porque eu já gosto de testar em dois. Assim, eu falo, vou testar em mim, mas eu vou testar num paciente. Daí, para não testar em alguém que está em tratamento, eu já testo no meu marido. Tá. Cobaia é para isso mesmo. A daqui de casa me dá um certo trabalho. Às vezes eu tenho que brigar para colocar. Mas o meu também, professor. Eu vou colocando, assim, eu vou pôr lá o BP4 e ele começa a puxar o pé, assim. Daí você tem que ir lá e segurar para conseguir colocar. A Rafa escapole aqui de vez em quando. Aí de vez em quando não tem como não. Aí a agulha também. Mas eles vão aprendendo que o efeito é bom e até esses dias eu vou dar um outro exemplo. Meu marido chegou com torcicolo e ele tem tipo uma gastura das agulhas, né? Não é que ele não gosta muito das agulhas. Mas ele sabe que é bom. E aí ele chegou com torcicolo e ele trabalha dirigindo, então assim, ele não conseguia movimentar e tal. E eu já tinha me proposto que eu não ia mais oferecer para ele. Eu falei, eu não vou mais ficar forçando para colocar em você, porque você sabe que é bom. Então, o dia que você quiser, você pede. Porque se eu visse ele com alguma coisa, eu dizia assim, deixa eu pôr uma agulha aqui que eu te ajudo. Mas aí ele já não queria. Então, eu falei, o dia que for, você pede. Aí, o dia que ele chegou com torcicolo, que ele já tava uns 2 dias daquele jeito, ele falou para mim assim, você podia pôr umas agulhas, né? Fiz uma ventosa primeiro, daí eu falei assim, mas a agulha, o efeito vai ser mais rápido, né? Você vai melhorar mais rápido. Então pode pôr, diz ele. Aí eu coloquei, pronto, aliviou ali, tipo, não que resolveu na hora, porque já fazia dias, mas aliviou muito na hora, ele já conseguia movimentar o pescoço e depois passou. Então, assim, ele, mesmo que não goste das agulhinhas, eles sabem que o efeito é muito bom.
Legal. E como foi os efeitos aí dos protocolos em você e nele? Tiveram reações ou não tiveram? Não perceberam nada? Porque, só explicando um pouquinho para os alunos, né? Os protocolos, eles fazem uma dessensibilização emocional. Então, vai ter paciente que vai ter reações, tem pacientes que não vai ter reações. Então, vai depender de como o próprio organismo responde, né? Então, às vezes, essa dessensibilização pode acontecer no campo do inconsciente. Você não sentir nada. Mas os pacientes relatam coisa, né? Quero perceber a diferença de como era a Dalila ou como era o seu esposo antes dos protocolos e depois dos protocolos. Como que foi a sensação aí? Ah, percebi, professor. Assim, desde o primeiro que eu fiz foi a gestacional, né? Eu fiz a gestacional e acho que eu relatei lá no grupo, não sei se o professor vai lembrar também, mas quando eu fiz a gestacional em mim, na primeira vez que eu fiz, eu tive, assim, uma sensação de opressão torácica gigantesca, uma sensação de sufocamento, assim, de agonia muito grande. E aí, na hora, assim, até eu nem lembrei. Eu fiz, deixei lá os 20 minutos, mas eu pensei, gente, mas não é. Por quê? Por quê? Né? E fui buscando. Só que eu já havia conversado com a minha mãe, acho que até ela tá assistindo a live aqui. Tinha conversado com ela, a gente sempre conversou sobre essas coisas, e eu sabia que na minha gestação, quando ela estava grávida de mim, ela teve um trabalho de parto muito longo. E ela ficou, tipo, ela não tinha dilatação e ela ficou várias horas tentando ter um parto normal que ela não teria. Então, talvez, não sei, naquela época não se tinha muito, né, equipamento, essas coisas para ver, mas talvez eu tive algum certo sofrimento na hora do nascimento. E aí eu né, relacionei essa opressão torácica como, tipo, com o nenê lá querendo nascer e não nasce, tô me sentindo meio sufocado, meio preso. Mas assim que eu fiz a segunda, né, esperei um dia, fiz de novo, nossa, foi uma sensação muito boa. Eu dormi bem, assim como eu não dormia há muito tempo. E depois eu fui passando para os elementos, né? Fiz o gestacional, fui para os elementos. Conforme eu trabalhei os elementos, eu também percebi. Eu sou uma pessoa, professor, que eu retenho muito líquido. Eu tenho um edema gigantesco. E eu percebi muita melhora depois que eu fiz a dessensibilização da terra. Eu tive que repetir algumas vezes, porque eu tive reverberação, eu tive noites que eu sonhava muito, assim, demais, mas depois eu percebi várias melhores. E claro que no campo emocional, com certeza a gente vai se notando. Já teve vezes de eu me sentir muito irritada e, tipo, parar e perceber que eu estava irritada e não me irritar, tipo, conseguir controlar isso. E aí eu parei e pensei e falei, nossa, como que eu percebi isso? Assim, é uma coisa meio inconsciente que acontece, mas se você prestar atenção, você percebe. E aí um outro exemplo do meu marido é extremamente irritado. Se ele assistir, ele vai ficar até, por que você falou isso? Mas ele é bem irritado. E aí eu sempre procurei tratar e trabalhar isso nele, né, pra diminuir essa irritação. E aí eu fiz os protocolos nele também, e fiz o da madeira nele primeiro, né, o primeiro de tudo que eu fiz na madeira, e realmente, assim, deu uma baixa de... Ele é, assim, daquele muito explosivo, que o pavio é curto, sabe, que já estoura. E foi, assim, uma melhora gigantesca. Até, inclusive, tenho que repetir os protocolos. Já tá faltando. Mas já preciso repetir. Mas, assim, melhorou muito, assim, logo, assim, no começo eu comecei a perceber, daí até ele mesmo, ele falava assim, nossa, realmente aquilo lá funcionou, hein? Porque já era pra mim ter estourado aqui, né? Ele falava desse jeito pra mim. Então, é uma coisa que a pessoa mesma, ela vai percebendo como que ela consegue ter esse autocontrole. Isso é muito legal. Show! É incrível, né? Quando nós conseguimos perceber isso, né? Porque no dia a dia nós acabamos sobrecarregando de emoções e às vezes a gente nem percebe que está irritado, que está explosivo. Às vezes você percebe quando alguém fala, né? Nossa, o que foi? O que está acontecendo aí? Você não percebe, está no automático. E quando você usa os processos, né? Esse processo de autoconhecimento é tão grande que você percebe um detalhe. Nossa, era para mim ter irritado nessa situação e eu fiquei tranquilo. O que está acontecendo, né? Será que esses processos mesmo, né? A pessoa olha pra si mesma e fala assim, meu Deus, mas será? O que tá acontecendo comigo? Porque eu não era assim. Só que isso é muito bacana, porque
dando o exemplo do meu marido novamente, ele é uma pessoa assim, bem fechada para olhar para si em relação a sentimentos. Uhum. Ele sabe que ele é irritado, isso ele sabe, mas assim, de conseguir se olhar para ter esse controle, ele não era de fazer isso. E no dia que ele mesmo parou e olhou para mim e falou: Nossa, mas eu tô calmo? Aqui já era para ter explodido. Quando ele falou isso para mim, eu falei assim: eu não preciso nem eu buscar essa resposta, entendeu? Ele trouxe isso para mim. E aí eu achei ainda mais incrível do que já é. É isso que me deixa fascinado com a acupuntura, justamente isso, né? Porque às vezes você faz um protocolo desse num paciente, você não fala, e depois ele fala isso para você, né? Você não induziu nada, você não colocou isso como um possível plágio, né? Eu atendi um Uhum. paciente, ele tinha Parkinson, né? E ele era extremamente fechado, típico do Parkinson, né? O Parkinson aquele rosto encerado das emoções ali, aquele não expressa emoção nenhuma, né? E ele tinha Sim. filhos pequenos, né? E ele sempre foi muito ativo, e o Parkinson trouxe muitas limitações, então ele ficava mais no quarto, assistindo filme, lendo livro. Então, eu chegava para atender ele, o neto dele estava lá, ele, não, menino, sai para lá, você está fazendo barulho, está atrapalhando o vovô aqui, né? E eu comecei a trabalhar os protocolos, né? Muita dessensibilização do metal, da madeira nele, né? Que é típico do Parkinson. Aí, acho que na quinta sessão eu cheguei para atender ele, né? Cheguei lá, ele com o neto no colo, balançando o neto no colo. Eu, gente do céu, né? Como que acontece uns trem desse, né? A esposa dele pegou e me chamou, né? Eu atendi ele normal. A esposa dele pegou, quando eu tava indo embora, assim, o quarto dele ficava lá no fundo, a esposa dele me chamou, Renner, vem cá. O que tá acontecendo? O fulano de tal aqui, ele era muito irritado, muito fechado, os meninos não podiam brincar. Agora ele chama os meninos para brincar com ele lá no quarto. Ele tá lendo para os meninos. Pronto, né? Fechou, era isso que eu queria, né? Então, aí você mostra que, você percebe que a acupuntura realmente está fazendo os efeitos, né? Porque no começo mesmo quando eu comecei a fazer esses protocolos em mim, lá no início, né? Eu falava, gente, não é possível. Esse trem é porque eu estou estudando tanto isso aqui que acontece de uma forma muito automática. Mas aí acontece nos pacientes, os alunos vão falando, aí você vai vendo que realmente faz maravilha. É isso que a gente sente, assim, quando a gente faz na gente, a gente fala, meu Deus, mas será? Não, não pode, tipo, não pode ser tanto assim. A gente fala, será que nossa, mas eu senti tanto, será que não sou eu que, porque sei do efeito, assim, será que não sou eu que tô enxergando demais? Mas aí realmente não, porque daí esses resultados vão aparecendo automático, que nem o professor colocou, os pacientes vão contando, eles vêm falando de uma coisa que você não falou para eles, que você não disse assim, ó, vai acontecer tal coisa com você. E ele chega e te conta, ou até assim, eu, por exemplo, vou percebendo muito no passar das sessões, tipo, um paciente que chega e só vê assim aquele lado negativo, só vê coisa ruim, só vê, sabe, tudo pro negativismo e tal. E conforme você vai trabalhando, eu já teve paciente de eu falar assim, lá com 8 sessões, eu falar assim, meu Deus, será que eu não vou conseguir melhorar esse paciente, tipo, nesse sentido? E trabalhando os emocionais, e lá, toda semana. E aí quando chega, tipo, lá na oitava, nona sessão, você pergunta assim, como que a senhora tá hoje? Hoje eu tô bem. Meu Deus, quando ela fala hoje eu tô bem, eu falo assim, mudou. Agora mudou. E demora, às vezes vai, assim, mas melhora. Então, assim, quando chega no fim do tratamento. Porque eu falava assim, eu tinha muito assim, dos pacientes. Parecia que eles não enxergavam aquela melhora que eles tinham. Eu enxergava, mas eles não enxergavam. E daí eu tinha aquela sensação assim, tá, mas se ele não tá vendo essa melhora, por que que ele tá voltando? Uhum. Né? Então eu entendia que não era que ele não via a melhor, mas é que era do perfil dele não, vou dizer assim, dar o braço a torcer de que tá melhorando. E Justamente. aí, conforme. Mas aí chegava num ponto que ele já não tinha mais, assim, como ele dizia, eu não tô bem, eu não tô melhor. E aí, quando ele dizia eu tô melhor, daí eu ficava feliz porque eu pensava assim, agora mudou a mentalidade, porque o físico já tinha melhorado. Uhum. Então, se ele conseguiu, porque não era eu dizendo, ó, você melhorou, era ele chegando e dizendo, eu estou melhor. Então, assim, é show de bola quando você percebe que às vezes é lento, mas você tem que persistir lá. Você persiste lá que vai dar certo, que ele vai conseguir ele se enxergar essa melhora. Isso é o mais gratificante de tudo.
E a acupuntura, né? Eu sempre falo, a acupuntura é uma técnica que a gente consegue resultados que surpreendem a cada dia, né? Às vezes, nossa, tá, eu vou atender esse paciente aqui, mas até que ponto eu vou conseguir melhorar isso, né? Eu já atendi pacientes hipercrônicos com características gigantescas. Você fala assim, depressão, do paciente ficar fechado num quarto, não deixar abrir a janela, só o ar-condicionado ligado, não levantava para tomar banho, nem comer. Eu cheguei para atender um paciente desse. Você fala assim, até que ponto eu consigo melhorar isso aqui? Não, e ela fazendo trabalho, tratamento psiquiátrico, psicólogo, indo em domiciliar, porque ela não saía, né? E até que ponto, né, a gente vai conseguir melhorar isso aqui? E de repente o paciente melhora, um dia, liga, desmarca uma consulta, porque ela saiu para comprar... para fazer compras para casa dela, porque a filha dela ia fazer um aniversário e ela queria fazer um bolo para a filha dela. Gente, Nossa. como isso? Me explica isso, né? É inacreditável, né? Você parar para pensar assim, porque geralmente eu fico sempre questionando a acupuntura, né? Tá, eu tô fazendo isso aqui, mas até que ponto é isso aqui? Então eu tento tirar todas as vertentes do caminho para isolar, para poder falar. Ah, o paciente mudou a medicação? O psiquiatra mudou a medicação para ela ter uma melhora dessa? Não, não mudou. Não mudou. Ah, ela fez diferente? Não, não fez. Ah, então só mudou a acupuntura? Foi. Então, realmente, pode ser da acupuntura. Isso é incrível. Eu acho que eu me pareço muito nesse sentido, professor, porque eu sempre sou aquela assim, se o paciente, por isso que eu falo que eu comecei a avaliar essa questão, ele realmente não está melhorando ou ele está falando que ele não está melhorando? Porque eu percebia isso e aí eu começava a me cobrar, eu falava assim, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu tô, né? Será que tá... E aí eu sempre me cobrava, o que eu posso fazer a mais? O que eu preciso reavaliar aqui? E aí eu começava a achar que às vezes era eu que não estava fazendo, né, o certo e tal. Então, assim, comecei a reavaliar se realmente era algo que faltava eu avaliar ali, ou se era, eu vou dizer assim, ter um pouquinho mais de persistência para esperar que essa mentalidade mudasse. Então, assim, eu digo assim, acreditar, confiar de que o protocolo vai realmente funcionar, porque eles funcionam. Não é uma coisa que a gente sabe que funciona porque a gente aplica e a gente vê os resultados. Mas chega em um determinado paciente que você olha e você fala assim, meu Deus, mas será? Mas eu tô na dúvida aqui, será que vai, será que não vai? Mas aí você persiste e você vê que é do paciente levar um tempo a mais, é do paciente ter essa demora a mais para melhorar essa mentalidade, porque não é nem que ele não está melhorando, é a cabeça dele que precisa, né, virar essa chavinha de dizer, opa, eu estou melhor realmente, dele se enxergar melhor. Legal. E teve algum caso de paciente que você atendeu assim que foi surpreendente, que você falou assim, nossa, isso aqui me impactou muito com os protocolos do curso de inteligência emocional? Aquela melhora surpreendente. Professor, para dizer a verdade, sim, eu tenho vários, porque, assim, para mim, todos, assim, que nem eu te falei, eu pego muito caso mais crônico, assim, que eu, na minha cabeça, tipo, vai levar muitas sessões. E aí, eu vou dar um exemplo de uma, que ela tem fibromialgia, e ela veio para mim com muitas dores, ela tinha dor em tudo, assim, dor em articulação, dor muscular. Ela veio carregadíssima, assim, e até para falar, assim, ela era uma pessoa, assim, meio pesada para falar. Eu pensei, assim, falei assim, nossa, essa eu vou levar várias sessões para conseguir melhorar. E aí eu comecei, acho que eu não vou saber exatamente, assim, que número de sessões que eu levei. Eu vou saber dizer que eu iniciei o gestacional com ela. Quando eu fiz o gestacional com ela, na primeira sessão, eu falei, vai sentir alguma coisa. Não sentiu nada, falou que se sentiu super bem. Liberei, foi para casa. Na outra semana ela voltou. Aí perguntei, né, da questão do sonho, se tinha sonhado, sonhou, ela tinha sonhado muito. Falei, vou repetir. Repetiu o gestacional. E ela, nas mesmas queixas e tudo, repetiu o gestacional. E eu, na minha cabeça, assim, nossa, vou ter que trabalhar terra, vou ter que trabalhar madeira, vou ter que trabalhar várias, vai dar reverberação, vou ter que trabalhar 2, 3 vezes. Então, na minha cabeça, iam ser muitas sessões para que ela melhorasse. E aí eu fiz a segunda gestacional nela, assim, sem esperar que ela tivesse uma melhora tão grande. Eu fiz a segunda gestacional. Quando ela voltou na próxima semana, ela não tinha mais dor. Ela tinha melhorado. Então, assim, foi
A fibromialgia melhorou, assim, ela não tinha dores. As dores dela, tipo, melhoraram tudo. E não que eu parei de trabalhar, continuei fazendo todas as dessensibilizações e ainda estou, ela tá em tratamento ainda, só que ela teve, assim, do gestacional, de 2 sessões, ela teve uma melhora que eu achei que ela demoraria várias para ter, porque era uma paciente que queixava de muita dor. Então, assim, eu falei, vai demorar para resolver. E só o gestacional já foi bem suficiente, assim, para ela. Claro, vamos fazer os outros, mas para tirar aquela queixa principal, assim, aquela causa, foi suficiente. Esse é um dos casos. Mas tem vários. Se o professor quiser, eu conto mais algum. Legal. E interessante, né, de ter isso, porque nós temos em mente, né, que a fibromialgia é algo que vem na vida adulta, né? E olha Sim. só, né, às vezes a necessidade de liberdade dela foi privada ali desde a vida intrauterina, né? Olha só que, Sim. cara, é surpreendente, né? Isso É, é, por isso que eu falo, é uma coisa até que eu nem tinha pensado. Falei, vou fazer para seguir, né, o protocolo certinho, mas eu não estava esperando ter um resultado tão surpreendente logo assim no início, né? Eu achei, vou ter que trabalhar terra, vou ter que trabalhar madeira, depois ela vai começar a ter, talvez um metal junto, porque ela também tinha uma depressão. Então, falei assim, né, vamos ter que trabalhar tudo isso para depois ela vir ter uma melhora. E não, foi realmente no gestacional, assim, as queixas principais, que eram as dores, já tinham melhorado. nossa, que legal você Bem legal. falar isso, porque geralmente, né, eu já falo de cara, né? Ó, fibromialgia, você vai ter que trabalhar ali a madeira, a terra, o metal. E incrível saber disso, porque às vezes vale a pena a gente começar ali desde o gestacional, até mesmo para a gente saber, né, de onde está vendo isso, né? Olha só, Sim. que fantástico. É por isso que eu acho que até é bem legal que o professor sempre reitera que a gente deve começar pelo gestacional, porque é uma coisa que, às vezes, se você questionar a pessoa, ah, como é que foi? E, assim, é uma coisa que eu vou dar a minha visão em relação a isso. A maioria das mães não vai chegar e falar assim, ai, filha, quando eu estava gestante de você, eu fiquei muito triste, eu passei por isso, por aquilo, ai, nossa, eu me irritava. Não, assim, é difícil eles chegarem e colocarem como se fosse uma situação difícil o momento da gestação. Eles geralmente vão dizer que foi um período bom, que eles gostaram e tal. Então, a maioria não sabe, né, do que realmente se passou. Então, fazer o gestacional eu acho muito interessante por causa disso. Porque às vezes a pessoa não sabe, não tem essa noção, mas às vezes tem alguma coisa por trás disso. E se tiver, daí a gente já também trabalha tudo isso. Acho muito legal. Já limpa, né? E assim também, né? Pensa as mulheres gestantes ali num período de 20, 30 anos atrás. Se hoje é difícil de falar de emoções, pensa naquela época, né? Então, às vezes a mãe esconde isso dela mesmo, né? E não é errado. É a forma como foi criado, né? Tem muitas dessas questões, né? Às vezes é difícil a gente Sim. abrir a nossa emoção com quem está aqui do lado. Pensa isso numa época muito mais machista que é hoje. Ainda é, mas ainda muito mais machista, com toda a cobrança da sociedade em cima. Então, são questões para a gente trabalhar hoje, né? E hoje nós vemos isso, né? O crescente número, é absurdo, o crescente número de procura de patologias emocionais dentro dos serviços de saúde. Cara, e a pandemia piorou isso exponencialmente. Não tem o que falar. Nós temos que colocar isso porque esse ano passado, né, 2021, foi algo surpreendente dentro do consultório do que apareceu de patologias emocionais. Então, esse Sim. ano, esses próximos anos, quiçá 5, os próximos 10, 15 anos, vai ser ainda mais assustador o nível. E termos uma ferramenta nas mãos que pode ajudar, né? Que pode facilitar a vida, que pode trazer qualidade de vida, bem-estar, né? Ajudar isso aí, eu acho que vai ser surpreendente. É por isso que eu quero bater mais na tecla, quero trazer mais alunos aqui para a gente ter esse papo, para incentivar, porque tem alunos que são coelhinhos, que compram o curso e nos primeiros 15, 20 dias já fez o curso inteiro. Tem aluno que tem 1 ano e está ali na metade do curso ainda, e não é errado.
né? Não é errado. Cada um tem o seu tempo. Mas para incentivar Cada um seu tempo. também a fazer, então isso é importante. Nossa, Dalila, que incrível. Essa conversa está sendo mais surpreendente do que eu imaginava. Não, professor, eu se for para conversar, a gente fica horas aqui, porque história para contar a gente tem bastante. Que... Mas eu não vou tomar muito seu tempo, não. Não vou tomar muito seu tempo, não. Qualquer... Deixa eu comentar, se eu puder, professor, só mais uma coisa em relação a essas questões emocionais. Realmente é algo que nem eu acho que eu comentei mais no começo, mas assim, ó, eu comecei a perceber muito nos meus atendimentos que se eu buscasse trabalhar só essa questão, as queixas físicas ou até energéticas do paciente, eu tinha resultado, mas demorava muito mais. Então, a partir do momento que eu comecei a focar no emocional, o resultado é mais rápido e a melhora do paciente é mais expressiva. Então, por exemplo, na aurícula, assim, todo paciente que vem, mesmo que ele não tenha uma queixa, eu tenho muita ansiedade, eu tenho depressão, isso é uma questão minha. Eu coloco psiquismo. Psiquismo é um ponto assim, que eu já coloquei na minha cabeça que, independente do paciente, eu tenho que pôr psiquismo. É como se ele virasse o quarto ponto obrigatório lá. Então, assim, eu coloquei para mim mesma. Eu falei, eu vou trabalhar a parte psíquica do meu paciente, a parte emocional, porque se eu não trabalhar isso, o meu resultado vai demorar mais. Então, assim, eu comecei a colocar em todo paciente psiquismo. E aí foi onde eu comecei a perceber, claro, junto com os protocolos e tudo, mas olhando para isso também na aurículo, né, no complemento da sessão, colocar o psiquismo, porque eu comecei a perceber que quando eu colocava, o paciente voltava melhor, ele voltava sempre melhor. E quando eu não colocava, então assim, é como se ele ficasse mais lento para ele perceber tudo isso. Então essas questões emocionais são algo assim que não adianta a gente dizer, mas eu não gosto de lidar com coisa emocional. É que nem o professor sempre fala, a gente não é psicólogo, a gente não é psiquiatra, a gente não vai mexer com essa parte, mas dentro da nossa área, dentro da acupuntura, a gente também consegue trabalhar ele, a gente também consegue ajudar ele dessa maneira. E eu acho isso mais maravilhoso de tudo, porque mesmo que a pessoa não te peça, ela não chega e diz assim, por favor, me ajuda, eu tô com uma depressão aqui, vem me ajudar. Às vezes ela vem com depressão, mas ela não fala no meio da sessão assim, a minha queixa é depressão, eu quero trabalhar a depressão. Ela fala, não, eu quero trabalhar a minha dor lá no pé. Uhum. Então, assim, eu vou deixar de trabalhar nessa parte emocional se eu sei que provavelmente aquela dor no pé está relacionada a uma questão emocional. Então, eu procuro sempre trabalhar junto. E mesmo que às vezes numa sessão eu acabe trabalhando algum outro tratamento, tipo alguma outra forma, por exemplo, uma crânio, ou algo assim dentro da sessão, eu procuro sempre fazer os protocolos emocionais, porque realmente eles foram assim o que me deram até agora mais resultado. Então, a gente tem que olhar para isso, que nem o professor está falando nessa questão do janeiro branco, né? Da gente olhar para essas questões mentais que não é frescura. A gente vive nesse mundo hoje em dia, de tudo isso que se viveu, até emendando um pouquinho mais, eu atendi bastante profissionais da saúde dentro da prefeitura ali, eu atendi bastante profissionais. Os profissionais da área da saúde, eles estão extremamente sobrecarregados. Eles estão assim exauridos e daí tipo, eles estão exauridos fisicamente? Não, eles estão exauridos mentalmente, eles estão cansados mentalmente, então assim, começa a vir várias patologias decorrentes de tudo isso. E aí eu trabalhei esses protocolos emocionais nesses pacientes e gente, assim, nesses profissionais da saúde, e a melhora, assim, é significativa, é gigantesca. Ela falou para mim assim, agora eu vou pro meu serviço e eu não sinto mais dor no ombro, entende? Trabalhando a parte emocional, né? Então, assim, é muito bacana a gente ter essa ferramenta que nos permite auxiliar um pouquinho dentro dessa realidade que a gente vive hoje. Exatamente. É bem isso mesmo, né? Tá bem típico, né? Eu acho que o profissional de acupuntura e que está atendendo, não só o profissional de acupuntura, mas o profissional da saúde que está atendendo, né? Tá chegando muito essas queixas, né? Profissional da saúde extremamente esgotado, né? Esgotado, uma luta diária aí com um vírus que
eu fui pessimista. Quando surgiu lá em 2020, eu fui extremamente pessimista. Eu achei que por volta de setembro de 2020 a gente estaria mais tranquilos. Fui extremamente pessimista e errei feio. Nós estamos em É, 2022 e a coisa tá pegando aí. E não é. falo só no Brasil, tá no mundo. Então, cara, e a gente não sabe quando isso vai acabar. Se vai acabar, quando vai acabar, como vai acabar, né? Então, os profissionais da saúde estão esgotados, né? Síndrome de burnout está pegando geral, não só nos profissionais da saúde, mas geral mesmo. Tanto é que foi incluída como doença agora, né? Era como que fala? Esqueci a palavra. Não era considerado doença, agora é considerado... Síndrome, né? Era síndrome, perfeito. Então, olha o nível que nós estamos, né? Muitas pessoas, né? Muitos pacientes chegam no consultório e falam: nossa, eu sou extremamente cansado. Mas não, cansado fisicamente? Não, eu estou cansado mentalmente, eu não aguento mais. Se você tiver uma agulha para colocar aí para desligar a minha mente, você faz isso. Vocês não têm ideia do quanto os pacientes pedem isso. Desliga a minha mente, né? E não só o paciente, né? Eu também, cara, eu senti isso. Eu acho que é meio geral, né, professor, esse cansaço, assim, que é de toda essa situação, né, de tudo isso. A gente parece que a gente não pode, vou dizer assim, relaxar. Você não pode descansar porque você não sabe, né? Então, assim, outra coisa é a questão da ansiedade, porque a gente tá naquela incerteza do amanhã. Então, né, muito assim, meu Deus, deixa eu viver hoje, fazer hoje, eu tenho que resolver tudo hoje, porque eu não sei como é que vai estar amanhã, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, tudo isso foi pegando e não é uma coisa que, é que nem a gente está falando, pegou todo mundo. Por mais que a pessoa às vezes não está lá dentro, vivenciando isso no dia a dia, mas afeta todo mundo, afetou todo mundo e é algo que a gente vai ter que, na verdade, assim, é uma questão de inteligência emocional mesmo, porque cada um precisa aprender a trabalhar isso em si, né? Mas tem pessoas que elas não têm nenhuma ferramenta para isso. Então a gente está aí como profissional da saúde para poder auxiliar, para poder orientar, para poder buscar, e eu digo assim, essas terapias alternativas, como no caso nós somos incluídos, né, nas terapias alternativas, são uma ferramenta que o pessoal está buscando mais hoje em dia. Porque antes era muito mais, vou para medicação, né? Era muito mais assim. E agora não, agora eles, parece que eles procuram mais, deixa eu ver o que eu posso conseguir aqui, né? Então eles vêm pra gente, assim, para tentar também. A gente não acaba pegando só o caso crônico ou lá no fim. E isso é uma coisa que eu me surpreendi muito esse ano, porque eu falo ainda, às vezes eu falo, o que você é? Sou acupunturista. O pessoal olha assim, tal, eles falam, aquele das agulhinhas. Aquele das agulhinhas. Mas tem pessoas que ainda nem conhecem a acupuntura, elas nem sabem para que funciona. Como tem pessoas que elas vêm e procuram, elas dizem assim, você faz acupuntura? Eu nunca fiz, mas eu li que é muito bom, que eu quero fazer, eu quero experimentar para ver como é que é. E tudo isso, assim, é muito legal. Só que talvez a gente divulgar um pouco mais sobre a nossa área, né, professor? Tipo, a gente levar todos esses benefícios que a gente consegue através da acupuntura, as pessoas também tenham esse conhecimento um pouco mais abrangente de que dá para usar isso para se melhorar, né? Para se autoconhecer também. Exatamente, né? É uma arma que nós temos na mão e que nós não podemos guardar isso, né? Quantas pessoas nós podemos ajudar com isso, né? Então, colocar isso como meta, ir para cima, porque as pessoas do nosso lado estão precisando. As pessoas do nosso lado estão precisando. Isso é incrível. Você poder ajudar, né, é muito mais gratificante. Eu sempre falo com os alunos, né, porque às vezes você vai, atende um paciente, você recebe a sessão. Mas se você vai, atende o paciente fala, nossa, o que você fez comigo, porque eu estou extremamente diferente. Né? Eu quero isso para minha vida, eu quero mais. Vamos marcar uma segunda já, porque me sinto muito melhor. Me sinto muito melhor. Vale mais do que ali seus 250 reais que você cobrou numa sessão. Né? Vale muito. Sim. Não tem dinheiro que pague isso, né?
você conseguir melhorar ali uma questão mental, uma questão emocional, até mesmo uma questão física do seu paciente, acho que isso é muito mais gratificante, é um propósito de vida mesmo, bem maior, né? Acredito muito nisso mesmo, professor, porque é claro que a gente fala, a gente precisa do financeiro, o financeiro é importante, mas não é esse que faz a gente levantar todo dia, estudar ou ir lá atender e escutar, porque querendo ou não, a gente acaba escutando muita queixa, então a gente também tem que aprender, eu vou dizer assim, a filtrar, né, para não pegar para nós, né? Então, assim, tem as suas dificuldades dentro da profissão também, mas o que retribui tudo no fim do dia é você saber que você conseguiu ajudar um pouquinho, que você conseguiu aliviar um pouquinho aquele peso que aquela pessoa sente. Isso não tem valor. É assim, de chegar no fim do tratamento e o paciente te dizer assim, obrigado por ter me ajudado. Né? Não é a questão financeira, é a questão da pessoa saber que, tipo, de reconhecer que o teu trabalho fez alguma coisa por ela, que ajudou ela, que melhorou ela. É a parte mais gratificante de todo o serviço. E eu sempre falei que acho que o que eu sempre busquei foi isso. Poder ajudar o próximo. Poder, de alguma forma, melhorar. E é que nem eu falo, conforme a gente sente essa necessidade, hoje em dia, dessa parte mais emocional, mais mental, eu fui buscar isso também, porque eu também senti em mim essa necessidade. E isso me ajudou, primeiro ajudou a mim, para que agora eu ajude os outros. E daí o professor falando que às vezes as pessoas ao nosso lado precisam. Na verdade, a gente também precisa. Então, assim, graças a Deus a gente tem essas ferramentas, a gente tem as agulhinhas, a gente consegue fazer na gente mesmo, porque tem dias que a gente também é ser humano, né? E também a gente fica mais. A gente decai, a gente também cansa. Então, que bom que a gente consegue se trabalhar tudo isso, né? Eu sempre falei assim, que o que eu fico feliz da acupuntura é, além de poder ajudar os outros, eu também consigo me ajudar. Porque eu sempre tinha muito esse receio. Ah, mas eu vou fazer alguma coisa, tipo, vou fazer pelos outros, mas eu não vou conseguir fazer em mim? Não, e graças a Deus isso eu consigo fazer em mim também. Exatamente, né? Eu falo que a mudança de vida do acupunturista começa na pós-graduação, né? É, eu falo que eu entrei de uma forma e saí totalmente diferente. O autoconhecimento começou quando eu estudava, né? Então, hoje É, você poder fazer a diferença em você e fazer a diferença no outro, nossa, isso não tem preço que não pague, tem valor. tem valor que pague. Dalila, que incrível foi ter você aqui comigo, tá? Obrigada. Deixo aberto aqui para você voltar quantas vezes você quiser. É sempre uma satisfação enorme ter você por aqui. E para o pessoal aí da região da Dalila, eu esqueci o nome da cidade. Palotina, professor. Palatino? Palotina. Palotino, no Paraná, que queiram fazer um tratamento, que queiram trabalhar as inteligências emocionais, né? A Dalila está extremamente apta a tratar vocês. Vocês puderam perceber pelos resultados que ela tem. Então, é incrível isso aí. Marca uma consulta com ela. Não sei se ela tem tempo na agenda dela, né? Porque ela tem uma agenda um pouquinho mais restrita, mas qualquer coisa, marca A gente arruma, professor. ela que ela vai arrumar um horáriozinho aí para vocês fazer o tratamento aí com vocês. Ó, o pessoal gostando aí do bate-papo, Jéssica. Tá? Esse é um podcast que nós vamos fazer todos os dias agora. Amanhã teremos mais um. E semana que vem também, sempre às 8 horas da noite, nós vamos fazer esse podcast. E se preparem para a Semana da Inteligência Emocional, que começa nos dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro, às 8 horas da noite. Tá? Então, até lá, nós teremos o podcast e o Café com a Acupuntura às 8 horas da manhã. Tá? E, Dalila, o que você precisar, você pode contar conosco aqui sempre. Tá? Apareça sempre que você precisar. É sempre muito bom bater esse papo aqui. Nós vamos fazer isso mais vezes. Nós vamos fazer isso mais vezes. Vai ter mais oportunidades aí para a gente bater muito papo ainda, porque eu acho isso incrível. Essa troca aqui, ela acrescenta muito para mim. Acrescenta muito para mim. Sim. Então, eu Pra gente gosto também. muito dessa troca. Vale muito a pena. Tá? Muito obrigado Professor, por. posso agradecer rapidão?
Deixa eu agradecer rapidão a oportunidade e dizer assim que é uma honra gigantesca que, tipo, para mim você é o meu mestre mesmo, assim, aquele que a gente segue assim tudo. Claro, a gente olha também outras coisas, mas eu digo assim, mas quem me abriu todas essas portas, quem me facilitou tudo isso foi muito o senhor. Então, assim, obrigada mesmo. Agradeço muito toda a disponibilidade de direct, né, de lá do grupo do Telegram, sempre que a gente manda, ele está sempre pronto para responder. E digo a todos os alunos, gente, façam, vocês não vão se arrepender. Se vocês não fizerem para atender, para usar isso em pacientes, façam por vocês, porque vocês vão, vai ser muito, muito gratificante, vai ser muito de um crescimento gigantesco para vocês mesmo. Então, assim, professor, obrigada por sempre compartilhar esse seu conhecimento, né? Eu sou muito pequenininha perto de você ainda no conhecimento, mas eu vou buscar sempre mais. E assim, agradeço a oportunidade e precisando também né, precisando de qualquer coisa que eu possa ajudar, estou aí também à disposição. Tamo junto, nós andamos juntos, tem ninguém na frente aqui não. É juntos. Resultado seu aí, eu só fico aqui boquiaberto. Eu costumo falar que aquele grupo lá no Telegram do curso de inteligência emocional, ele vale mais do que todo o curso, porque cada experiência que troca ali, cada post ali de resultado, seja pessoal, seja com o paciente, aquilo ali, para quem usa aquilo ali como ferramenta, aprende muito naquele grupo. Olha que é um grupo que ninguém fica mandando qualquer coisa lá. São resultados incríveis, são resultados muito grandes. Às vezes parece um detalhe, mas são coisas que surpreendem a cada dia. Aquele resultado seu do paciente com paralisia de Bell, aquilo foi determinante, foi marcante, né? Não só pelo resultado físico, da aparência, da estética, que eleva a autoestima de uma criança. Pensa uma criança que não entende, que não sabe, olhando no espelho e vendo aquilo lá, e depois um resultado surpreendente daquele. Mas o que mais chama atenção é o detalhe, tá? Quando você coloca que o paciente mudou, né? Que ele teve uma mudança de pensamento. Isso é tocante, né? Ainda mais, eu sempre falo que crianças, pela ingenuidade, por tudo, isso me deixa extremamente mais emotivo. Então, ver resultados como esse, de alunos que estão no nosso nível, que estão aqui lutando pela melhora do paciente, né? Que busca isso, né? E busca isso primeiro na gente, depois no paciente. Isso é fantástico, isso é surpreendente, é incrível, né? Então, mais uma vez, eu quero te parabenizar por todos os seus resultados. Obrigada. Tem inúmeros resultados aí que acontecem diariamente. Então, pessoal, sigam lá a Dalila, tá? Só clicar ali na parte superior aí do vídeo, vocês conseguem entrar no Instagram dela, siga ela lá, ela geralmente posta os resultados dela lá também, tá? E marque sessões com ela, o pessoal aí da região, que ela é incrível, tá? E mais uma vez, deixo um convite aí para vocês acompanharem esses podcasts que nós faremos aqui diariamente aqui na próxima semana. Dalila, foi uma satisfação enorme ter você aqui conosco. Desculpa tomar um pouquinho do seu tempo aí. Imagina, professor, imagina. Às vezes nem jantou ainda. O marido aí... Não, fica tranquilo. Uma hora aí... Não, fica tranquilo. Mas... Não, professor, ele até acostumou. Ele falou assim, é o teu professor? Ele já fala assim, você tá assistindo seu professor? Aí ele já nem interrompe. Às vezes eu tô assistindo live e tal, não sei o que, eu falo assim, não faz muito barulho que eu tô assistindo aqui. Ele fala, mas é o teu professor? Ele já fala desse jeito, que ele já sabe que é o senhor, é da acupuntura, então ele já fica quietinho já. Que bom. E é isso aí, Dalila. Parabéns pelos seus resultados, tá? Que bom aí que você está conosco. Foi uma honra conversar com você. Qualquer coisa que precisar, estou sempre à disposição. Grita. E é isso aí. Vamos juntos. Quem sabe, qualquer momento desse aí nós se encontramos. Eu tenho... A mãe da Rafa está morando em Bombinhas. Então, possivelmente, a próxima vez que nós formos visitá-la, né?
A gente vai marcar alguma coisa aí próximo da região, se você tiver possibilidade, tá? Vai ser uma honra. Irei. Pelo menos a gente tomar um café. A honra é minha, professor. Muito obrigado, foi incrível. Obrigado mesmo por essa partilha aqui, por compartilhar esses casos. Acrescentou muito, tenho certeza. Eu que agradeço, professor. Tchau, tchau. Bom descanso, Dalila. Tchau. Pessoal, então esse foi o nosso podcast Melhores Alunos. Conto com vocês amanhã e até qualquer momento. Amanhã, 8 horas da manhã, também teremos o Café com a Acupuntura. Bom descanso a todos e até mais.